Pouca gente conhece o Marco no bastidor. Cara, você é incrível. A humildade do Marco, a humanidade que o Marco tem, é um apaziguador, fala com todo mundo. Se tem alguém que vive por unir a direita, se chama Marco Antônio. Você é incrível, cara. Eu não podia deixar de vir aqui no teu programa. Toda sexta eu tô aqui mesmo, né? Sim, obrigado. E explicar isso aqui. Gente, com muito respeito, com muita humildade a quem pensa diferente, tá? Eu vou abrir o coração, vou contar a real pra vocês. De verdade, tá? Eu não quero de forma alguma escalar isso daqui. Não quero de forma alguma criticar com excesso, passar do ponto de forma alguma. Fato é, vamos lembrar de algumas coisas. A gente tem que lembrar quem é Felipe G. Martins. Felipe Martins foi preso da mesma forma que o Mauro Cid. E o Felipe Martins, ele passa pelas mesmas restrições na cadeia que o Mauro Cid. Ele tem restrições de visita de familiares e ele é jogado em uma masmorra. Então, Felipe Martins, ele é jogado em abril de 2024 numa solitária sem luz. E ele fica lá dentro 10 dias. Nesse período que ele está dentro dessa solitária, surge um novo documento no sistema migratório americano, chamado I-94. E esse documento, falso, é utilizado pela Polícia Federal e pela PGR e pelo ministro Alexandre de Moraes para prolongar a prisão do Felipe Martins. Ele preso dentro de uma solitária, torturado a se tornar um delator como Mauro Cid foi. E o Felipe Martins resiste a tudo isso, e esse documento falso é inserido. Veja, por que não se trata de um erro? Porque 2 anos depois da suposta viagem, veja, nós estamos em abril de 2024, a viagem teria sido em dezembro de 2022. No momento que ele está dentro de uma solitária, surge esse documento. Então, assim, nós temos uma situação aqui que é muito cara ao Felipe Martins, que é o fato dele estar preso dentro de uma solitária sem luz e surge esse documento. Desde aquele dia, a missão de vida de Felipe Martins é provar que esse documento foi inserido para prolongar a sua prisão. A missão de vida, o Felipe ele acorda e ele dorme quando ele não passa 3 dias acordado, sem dormir, em cima disso. Eu sou advogado do Felipe G. Martins. Tá? Eu converso com o Felipe Martins o dia inteiro. A gente sofre junto, a gente se alegra com as vitórias, a gente chora junto. E o Felipe se tornou um amigo. Um amigo. Tá? Então que fique bem claro. A ponto de, Felipe, você está 2 dias sem dormir. E a missão de vida do Felipe é provar a injustiça dele. E sexta-feira a gente teve a maior vitória desde a prisão do Felipe Martins. Sexta-feira, nós entramos em êxtase de alegria. Nós conseguimos que o CBP se manifestasse que o documento é falso. A família do Felipe se alegra, a esposa se alegra, os pais se alegram. É a maior vitória que o Felipe teve desde a liberdade. Eu sou advogado do Felipe G. Martins. Eu me alegro junto com o doutor Ricardo. A gente enaltece o trabalho da doutora Ana Bárbara dos Estados Unidos que conseguiu isso. Então nós estamos com um troféu na mão. Lá nos Estados Unidos, tem uma outra frente enfrentando o regime, que se chama Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Vamos separar os dois. Deixa o Eduardo Bolsonaro de lado aqui. Adoro o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não faz parte disso. Esqueça o Eduardo Bolsonaro. Tem outro cara que se chama Paulo Figueiredo, que é um cara que o Brasil comemorou com ele as vitórias dele. O Brasil chorou com ele as derrotas. O Brasil tem uma estima por ele. E eu venho comemorando todas as vitórias do Paulo Figueiredo, me alegrando com ele. Quando a imprensa bate nele, a gente reage, a gente faz react, a gente compartilha, a gente enfrenta. Toda vez que o regime bate no Paulo Figueiredo, eu reajo, eu defendo o Paulo Figueiredo, eu vou pra cima, eu vou pra dentro, porque eu falo do Paulo Figueiredo, é importante e tem sido importante. A Magnitsky tá na conta deles, um trabalho maravilhoso. Nós estamos em momento de êxtase, eu tô com meu neném de 2 meses no colo, com a minha outra nenê jantando, e começa a chegar enxurradas de vídeo do Paulo Figueiredo, falando que aquilo poderia ser um erro, e aí aquilo gera uma indignação na gente. Pera lá, Paulo Figueiredo, a gente comemora suas vitórias, e você não vai comemorar a nossa? E por que doeu tanto em nós? E doeu, e agora eu digo o seguinte, se Felipe Martins pudesse escrever, se Felipe Martins pudesse falar, ele teria escrito e falado tudo o que eu falei no mesmo tom que eu falei, ficou bem claro? Eu não sou só um porta-voz do Felipe Martins, porque o advogado é a voz do que não pode falar, o advogado é o teclado daquele que não pode escrever. É por isso que existem os advogados. É que eu falo como advogado de Felipe Martins. Tudo que eu escrevi e tudo que eu falei, eu não me arrependo, porque tudo que eu fiz, eu conversei muito com o Felipe Martins e eu exteriorizei toda a sua dor, sua indignação e tudo aquilo que o Felipe Martins também queria ter dito. E fique bem claro. E eu sou um escudo do meu cliente. Não é a primeira vez que eu vou entrar na linha de fogo. Pessoas estão dizendo, Chiquini tá preocupado com aquilo, com política, com aparecer. Minha preocupação é ganhar o processo do Felipe G. Martins. E essa vitória que nós tivemos começa a nos colocar no trilho dessa vitória que a gente sonha. Felipe Martins, daqui 2 meses, será julgado e pode tomar os 27 anos que o presidente Bolsonaro tomou. E esses casos que estão surgindo sobre o Felipe Martins podem ajudar não só ele, mas como também o presidente Bolsonaro, já vou chegar lá. Antes de entrar aqui, eu conversei muito com o Felipe. Muito. Tudo que eu estou dizendo aqui é muito bem alinhado, defesa do Felipe. Tá? E o que acontece? O delegado Shor foi ouvido em audiência e eu perguntei pro delegado Shor sobre esse documento que surgiu. A resposta do Shor foi um mero erro. Isso daí foi um erro do sistema americano. Pode ter sido culpa do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Palavras do Shor. Então o regime
já está com a narrativa pronta há 3 meses. E a gente enfrenta essa narrativa do short. E o Paulo Figueiredo sabe que a gente enfrentou isso. A doutora Ana Bárbara foi em todos os programas mostrar por que não se tratava de um erro. O documento surgiu 2 anos depois, no momento que Felipe estava na solitária. Então o Paulo conhece essa narrativa do regime de dizer que é um mero erro. Essa semana, Guilherme Amado, responsável pela prisão de Felipe Martins, que deu aquela matéria falsa com o token da imprensa, tá? Usa esse argumento. Aquilo foi um mero erro de sistema. Foi um mero erro. O Sam Puncher, esse final de semana, passa numa ofensiva, batendo boca, inclusive aqui a Ana Paula Henkel, na rede social, com todo mundo dizendo, isso é um mero erro. Então vocês têm que entender que era o momento pro Paulo Figueiredo estar comemorando a vitória conosco. E ele vem e repete a narrativa que o regime está criando para desmerecer a gravidade da fraude, que é importante para a defesa até do presidente Bolsonaro. Isso para nós foi um balde de água fria, foi uma rasteira tão grande. Porque o Paulo Figueiredo ele sabia que ele não poderia trazer esse assunto agora, faltando 2 meses para o julgamento do Felipe Martins. Então que fique bem claro, essa fraude, ela alcança a todos os presos políticos. Por isso que a gente diz que o Felipe Martins é a bala de prata. Porque é o caso do Felipe Martins que está expondo as feridas. É o caso do Felipe Martins que está expondo o intestino grosso dessa farsa da trama golpista. Tanto que, vejam, que surge um novo documento na alegações finais da PGR, com várias assinaturas, e a gente traz esse documento. E esse documento torna o Felipe Martins a bala de prata, porque vai questionar a principal alegação da acusação, que o presidente Bolsonaro e o Felipe Martins participaram de reuniões com comandantes a criar minuta do golpe. Se agora a PGR trouxe um documento com indícios de falsificação, que para nós retira Felipe da reunião, ou seja, o principal argumento contra o presidente Bolsonaro, cai por terra também. Então, a gente enxerga isso com maus olhos. Eu não estou dizendo aqui que Paulo Figueiredo está junto com o ministro Alexandre de Moraes. Ele vai fazer uma live hoje à tarde, no programa dele, e ele vai falar que eu acusei ele de estar com o Alexandre de Moraes. Não é verdade, ele não está com o Alexandre de Moraes. A Magnitsky foi trabalho brilhante dele. Eu estou dizendo que ele trouxe a mesma narrativa que favorece o Alexandre de Moraes, o Shor e o PGR. O Paulo Figueiredo trouxe uma argumentação que só favorece o Guilherme Amado, o Sam Puncher e o regime. Não contribui em nada à nossa defesa que está chegando ao fim. Paulo, você acha que foi um mero erro? Meu irmão, guarde pra você. Guarde pra você. Tem muita coisa que eu acho sobre você que eu nunca falei. Tem muita crítica que eu tenho também a alguns pontos do seu trabalho que eu nunca falei. Guarde pra você. E espere o julgamento do Felipe Martins. Não atrapalhe a minha defesa, porque todos os dias estamos numa guerra muito grande. Todos os dias é com muita estratégia que a gente age. Então, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, pede para a Polícia Federal se manifestar sobre a viagem do Felipe Martins. Quer dizer, Paulo Figueiredo não está junto com o Alexandre de Moraes. Mas no dia seguinte que o Paulo Figueiredo, que é um representante da direita, um dos caras que tem mais voz dentro da direita, diz que foi mero erro, o ministro Alexandre de Moraes, que fiscaliza nossas redes, fiscaliza tudo que o Paulo fala, fiscaliza tudo que eu falo, que o Marco Antônio fala, o ministro Alexandre de Moraes vem e dá uma decisão que nós estávamos pedindo há meses. Faz meses que nós estamos pedindo para o ministro Alexandre de Moraes intimar a Polícia Federal para que se manifeste sobre esse documento falso. Um dia depois da fala do Paulo Figueiredo, o ministro Alexandre de Moraes manda intimar a Polícia Federal para que se manifeste sobre a fraude. Ou seja, agora a narrativa veio da própria direita. Agora a narrativa do regime saiu da boca do Paulo Figueiredo. Um dia depois, a Polícia Federal é intimada. E qual será a resposta da Polícia Federal? Que foi um mero erro. Faltando 2 meses para chegar ao julgamento do Felipe Martins, nós vamos ter que enfrentar isso agora. O enfraquecimento daquilo que sexta-feira, para nós, era o nosso troféu contra o regime. Nós tomamos uma facada dentro da direita, dando munição para o regime. Vai vir a resposta da Polícia Federal na mesma linha do Amado, do Sam Puncher e agora da boca do Paulo Figueiredo. Eu pergunto para vocês, ajudou no quê? Então não é divisão, não é uma crítica. Gosto do Paulo Figueiredo, mas foi um grande deslize. E eu, na condição de advogado, fui obrigado a enfrentar essa narrativa. Eu não tinha o que fazer. Eu tive que enfrentar essa narrativa. Marco Antônio, é exatamente isso, meu irmão. Espero ter sido claro.